Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento de Escola Bíblica Online e queremos lhe convidar para estar conosco até o término desta aula. Curta, comente e compartilhe, porque o nosso intuito é abençoar vidas. Estamos hoje com um tema bastante importante, vindo aí de uma série com o tema As Profecias, e hoje nós estamos com a lição de número 12, as profecias no Apocalipse. E vamos aqui ver dois tópicos em cima deste tema. Profecia sobre o retorno de Cristo e outras profecias no Apocalipse. Vamos ver as duas testemunhas, o anticristo, vamos ver a batalha do Armagedon e fechando com o milênio, em nome de Jesus. Então, fica aí conosco e vamos desfrutar desta palavra de Deus aos nossos corações. Queridos, vamos ler o nosso texto temático. Mateus 26, 64. Palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, quando estava dando depoimento a Caifás, quando ele foi preso, Caifás perguntou a Cristo se ele era o Filho de Deus. E ele confirmou e disse que viria outra vez com poder e grande glória. E eu quero lhe convidar para você ler em sua casa, aonde você estiver, Apocalipse 1, do 1 ao 7. É nossa leitura em classe. Também aqui nós vamos com o nosso objetivo. Vamos incentivar a igreja a continuar crendo na profecia do retorno de Cristo, que será glorioso. Nossa síntese textual, ela diz o seguinte: o Apocalipse é o clímax da revelação divina. Ela fala sobre a principal razão da criação do mundo material. É o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. E o Apocalipse estuda tanto as profecias que vão se cumprir. E nossa introdução, ela diz o seguinte: o Apocalipse é uma profecia, é uma carta à igreja do primeiro século, com uma mensagem para cada geração, e também enfatiza o relacionamento entre a igreja e o Cristo ressurreto e redentor. Então, amados, o livro de Apocalipse é o clímax da revelação, e ela tem algumas linhas de pensamento ainda em nossa introdução. Há quatro maneiras, há quatro interpretações do Apocalipse. Encontramos o preterismo, o futurismo, historicismo e o idealismo. São linhas de interpretação do livro de Apocalipse. E olha o que dizem essas quatro linhas de interpretação do livro de Apocalipse. O preterista diz que as profecias já aconteceram no passado. É uma linha de interpretação ao qual vê o Apocalipse, onde já suas profecias já se passaram. Também o futurista, que tudo irá se cumprir no futuro. E o historicista, que as profecias do Apocalipse vão acontecendo ao longo da história, até culminar a vinda do Senhor. E a quarta linha de pensamento, ela diz que o Apocalipse fala de princípios gerais, constante na luta do bem contra o mal, e se cumprirão espiritualmente. É a linha dos idealistas. Então nós vemos aí correntes acerca da escatologia ou das profecias do Apocalipse. Daí a importância de nós estudarmos a Bíblia, para nós aprendermos
não é, acerca das profecias que são ditas no livro de Apocalipse. Eu lhe convido a você fazer mais uma pesquisa sobre essas 4 linhas de interpretação do Apocalipse. Vamos agora entrar no tópico primeiro da nossa lição: a profecia do retorno de Cristo. E essas profecias, elas estão escritas nos livros proféticos. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Zacarias 12, 10, faz menção da profecia do retorno de Cristo. Daniel 7,13 menciona que ele voltará sobre as nuvens com poder e grande glória. Zacarias 12,10 diz assim: e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. Apocalipse 1, do 7 ao 8, faz também menção do retorno de Cristo sobre as nuvens. Então, a profecia, ela está dirigida, emanada no livro profético e também no Novo Testamento. Encontramos nos 4 evangelhos sinóticos também texto com relação ao retorno do Senhor. E vamos ler nesse momento. Apocalipse 22, 12 diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Também vejam Mateus 24, diz assim: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então veja aí os textos que comprovam acerca do retorno do Senhor Jesus. Também Atos dos Apóstolos 1, versículo 11. Disse-lhe: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, amados, as profecias, elas são explicadas com os textos bíblicos. Nós vemos esses textos tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. Esta ênfase da profecia concernente à volta do Senhor. E nessa volta do Senhor, nós cremos no arrebatamento. Quando tocar a trombeta do Senhor, não é? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos com ele arrebatados. E aqui também vamos ver alguns pensamentos sobre esse arrebatamento. Vamos ver aqui o que fala algumas escolas que também interpretam o arrebatamento. Vamos ver o pré-tribulacionismo. Ele diz que acredita que acontecerá o arrebatamento secreto da igreja e que a segunda vinda de Cristo irá acontecer antes da grande tribulação. Então aqui, essa linha de pensamento, não é? Ela crê que Cristo voltará e vai arrebatar a igreja antes que aconteça a grande tribulação. Também a outra linha de pensamento é o meso-tribulacionismo, que diz o seguinte: também esperam que acontecerá um arrebatamento secreto e que a segunda vinda se dará no meio da grande tribulação. O meso diz que a igreja, ela passa até a metade. Depois da metade, ela é arrebatada. Também o pós-tribulacionismo defende a tese e crê que o arrebatamento acontecerá no fim da grande tribulação. Então, essas linhas de pensamento, não é, menciona o arrebatamento. Uns creem que será antes da grande tribulação, outros creem que passa pela metade e outros creem que passa toda a igreja pela grande tribulação. Mas nós defendemos que Cristo voltará e vai nos levar sem nós passarmos pela tribulação no período de 7 anos. Então nós cremos no pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela grande tribulação.
E aqui, amado, a lição ainda menciona que isto é eminente e traz consigo o sentido de que algo pode acontecer a qualquer momento. As profecias trazem para a igreja a esperança, os fatos que vão acontecer, que Cristo já nos revelou para que possamos estar preparados para o grande dia do cumprimento da profecia do retorno do Senhor. Então, que nós, como igreja, possamos, a cada dia, cremos nesta profecia, porque ela é eminente aos nossos corações. As passagens afirmam a volta de Cristo a qualquer instante, sem aviso prévio. Assim, o arrebatamento é de fato eminente. Então, amados, estamos aqui mencionando as profecias do retorno de Cristo. E que cabe a nós, como igreja, estarmos apercebidos. Não é para ter medo, mas é para se preparar, para não ser pego de surpresa e ficarmos na desolação da grande tribulação. E esse período será o período do ai, aonde fala Apocalipse que será 7 selos abertos, 7 trombetas tocadas e 7 taças derramadas no período da grande tribulação. Então nós, como igreja, temos a esperança de ouvir o toque da trombeta. Vamos para o tópico 2, que menciona também as profecias no livro escatológico e fala sobre as duas testemunhas. E aqui menciona que nesse período da grande tribulação, o Senhor mandará 2 homens para pregar a palavra nesse período da grande tribulação. E alguns acham que é Moisés, Enoque, Enoque e Elias, Elias e Moisés. Mas aqui em Malaquias 4:5 menciona que ele mandará sim Elias. Agora, Enoque e Moisés fica segundo os intérpretes, que faz menção de Moisés ou Enoque. Porém, a Bíblia diz que Moisés morreu e Enoque foi transladado, como também Elias. E nós cremos que, como Enoque não provou a morte, ele virá com Elias para pregar a palavra no período da grande tribulação. E aqui nós vamos ver, amados, esse período, aonde o Senhor vai dar a ele poder para que ele possa pregar a palavra e nenhum dano vai acontecer sobre essas duas testemunhas até o término do seu ministério. No término, o anticristo ou a besta terá poder para prender e matá-lo em praça pública. Então aqui nós vamos ver essas duas testemunhas pregando a palavra de Deus sobre a grande tribulação predita no livro de Apocalipse. E aqui vamos ver Apocalipse 11, versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-lo e matá-los. Então aqui é uma profecia no livro escatológico que ainda vai acontecer. E que as profecias do Senhor, elas se cumprem, porque aquele que fez a profecia, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E com isto, nos faz entender que, mesmo na grande tribulação, o tempo da graça irá passar. Mas ali, aqueles que não receberem o sinal do anticristo ou da besta, que deram a sua vida por amor a Deus, ainda serão salvos, mas agora será pela dor e não mais pela graça. E essas duas testemunhas vêm declarar que o anticristo é o falso profeta,
é aquele que a Bíblia faz menção e que Deus levanta essas duas testemunhas para pregar no período da grande tribulação. E aqui também faz menção ao anticristo. Quem é o anticristo? É um indivíduo que surgirá durante a tribulação e receberá poder mundial durante 3 anos e meio. Ele é o imitador de Jesus. Vamos ler aqui 1 João 2,22, que diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Este é o anticristo. E na Bíblia faz menção desse anticristo, não é? Em alguns livros, como o de Daniel. A Bíblia, ela profetiza os nomes do anticristo que ele recebe. Daniel 7:6 diz que ele é tido como o pequeno chifre. Daniel 9, príncipe que há de vir. O abominável da desolação, Daniel 9:7. O homem da iniquidade. O filho da perdição, o iníquo, ou Apocalipse 11:7, a besta. Então, amados, aqui encontramos as profecias no livro de Apocalipse que faz menção quem é, os nomes que ele recebe, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, que é o anticristo, que vai levantar-se contra tudo aquilo que denomina Deus. Ele vai começar o seu reinado bom, não é? E na metade desse reinado, ele vai se rebelar contra, não é? Contra o mundo e vai se denominar Deus. E vai perseguir aqueles que não o adorar. E vai ser 3 anos e meio essa grande tribulação, aonde o ai do Senhor descerá sobre a terra. Será dias que nunca houve sobre a terra. Porque aqui vai ser tido como o castigo e o juízo de Deus para com aqueles que não quiseram ouvir o plano da salvação. E esse anticristo vai ter a ajuda de 10 reis, que vai o ajudar mundialmente para implantar o seu plano de perseguição a Israel. E vai levantar-se contra, não é, a nação escolhida. E aqui diz assim, ó: o anticristo subirá ao poder. Evidentemente, isso só acontecerá quando Cristo tomar sua igreja daqui da terra. Ele liderará com apoio de 10 nações e potências ocidentais no período da grande tribulação. E ele vai ter um êxito na questão política, questão econômica e questão religiosa. Esse tripé, ele irá unificar o mundo, implantando uma só moeda, não é? E o símbolo do anticristo. Amados, são profecias bastante fortes que faz com que nós, igreja, possa despertar e crermos nesta profecia, porque esse período ele vai acontecer, mas nós vamos estar com o Senhor no céu. Também aqui ainda menciona Apocalipse 13, 4, 5, 7 e 13. Faz menção ao anticristo, que você possa ler aí em sua casa. Aqui denota o caráter do anticristo. Também ele fará que seja construído uma imagem desse ditador final, desse ditador, e o mundo será ordenado que se ajoelhe perante ele em adoração a essa exibição clássica da incorporação satânica de absoluto narcisismo. Então, amado, vejam que
O livro escatológico revela a profecia que vai ainda se cumprir na questão do anticristo. E nós, como igreja, temos que estar apercebido, preparado, buscando a Deus, sendo fiel, porque os dias estão difíceis, não tão fáceis, não é? Estamos perto para se cumprir esta profecia. Também aqui faz menção à profecia da batalha do Armagedon. No término da grande tribulação, a Bíblia faz menção quando o Senhor mandar a penúltima praga sobre Israel, aonde a sexta taça vai ser derramada, o rio Eufrates vai secar e vai preparar o caminho para vir os reis para a peleja contra Israel. Aqui é chamado de a batalha do Armagedon. E isso está escrito em Apocalipse 16:16. Então os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Apocalipse 16:16. E aqui faz menção que os reinos se levantará contra Israel. E a batalha do Armagedon diz respeito à segunda fase da volta de Cristo. Quando o anticristo e o seu exército levantasse contra Israel para massacrar, Cristo vai livrar Israel da mão do anticristo. E a Bíblia explica isso. Apocalipse 19:15. De sua boca saía uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui diz que o Senhor lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo ou no Gena sem julgamento. E da boca do Senhor vai destruir o exército que se levanta contra o povo de Israel. E ainda o verso 21 diz assim: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, o período do Armagedon é o período que Cristo vai voltar para livrar Israel do anticristo e do seu exército. E nesse término também ele vai implantar o reino milenar. Como diz aqui a lição, nesse tempo Deus implantará o milênio sobre a terra e vai prender Satanás, ficará preso por 1000 anos. E agora nós vem, não é, no reino milenar, o milênio implantado sobre Israel, sobre a terra, após o período da grande tribulação, quando Cristo joga vivo o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, sem julgamento, e todos que receberam o sinal da besta. Então, amados, veja que as profecias nos traz o amor, a esperança, o plano de Deus, a nossa redenção, mas também o castigo para aqueles que não derem conta às profecias, não acreditarem nas profecias, porque fiel é o que prometeu. Amados, o reino milenar, do latim mille, anos, é o termo popular para 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2 ao 7, faz menção ao reino milenar. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos. O que será o milênio? Cristo vai reinar sobre Israel, literalmente, durante 1000 anos. E será um período de grande gozo sobre a terra. Mas também, nesse reino milenar, há algumas correntes teológicas
que fala sobre o milênio, como o pós-milenismo, e o pré-milenismo e o amilenismo. O pré diz assim: Cristo retornará à Terra antes do período de 1000 anos de paz. Ou seja, no término da grande tribulação, quando ele vencer o anticristo, ele volta antes do milênio para livrar Israel e implantar o reino milenar. Também aqui menciona, eles esperam o milênio no futuro e acredita que a segunda vinda de Cristo será anterior ao milênio. Como eu disse, ele vai vir no fim da grande tribulação para sentenciar o anticristo e o falso profeta e o seu exército e implantará o milênio. Também é chamado de dispensacionalismo. Também vamos ver a outra corrente, o pós-milenismo, que Cristo retorna para fechar o milênio. Aqui já diz que no reino milenar, Cristo não reina sobre Israel literalmente, mas ele volta só no término. E aqui menciona, acredita que segunda vinda de Cristo será depois do milênio. Assim esperam que a sociedade irá melhorar. São correntes teológicas, mas que nós temos que pesquisar o que a Bíblia nos ensina. Também aqui vamos ver o amilenismo, aonde ele diz o seguinte: nega a teoria do milênio, afirma que não há base, sobre o milênio e não espera o governo visível de Cristo, apenas no milênio, espaço limitado de tempo. E a lição diz que eles creem de forma simbólica, apenas simbólica. Então vejam que é importante nós aprendermos a palavra, o livro escatológico, porque traz a revelação, de Deus sobre a igreja, sobre nossas vidas. Mas nós, como igreja e padre, cremos de acordo com Apocalipse 20, versículo 1 ao 7, que Cristo reinará durante 1000 anos, literalmente, sobre Jerusalém. O milênio será um ponto máximo da história. Nesse tempo, Jesus Cristo será o foco de toda a humanidade. No milênio, será tempo de obediência, santidade, verdade e plenitude. No reino milenar também será o tempo de grande triunfo espiritual, no qual a nação de Israel irá cumprir o seu destino. Então, que palavra tremenda aos nossos corações, Entender as profecias escatológicas, o plano de Deus para a nossa vida. E fechando aqui as profecias no livro escatológico, após o milênio, em Apocalipse 20, menciona, Lúcifer será solto e sairá para enganar as nações, e muitos se levantarão para a batalha contra Israel. Pois cairá fogo do céu e devorará a Lúcifer, e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Então, após o milênio, a batalha final, aonde Lúcifer vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e após isso vem a concretização das profecias na escatologia. As últimas profecias, o julgamento, aonde os mortos irão ressuscitar para o juízo final, aonde a terra vai dar os corpos e todos vão comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgados segundo as suas obras. E aqui diz assim: a morte e o Hades vai ser lançado no lago de fogo, e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida. Apocalipse 20, 14 e 15. E fechando o bloco
o bloco escatológico. Agora vem o término: novo céu, nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém. O tabernáculo de Deus está com o homem. Não haverá mais morte nem tristeza. O vencedor herdará tudo isto. Apocalipse 21. E Deus será para sempre o nosso Deus. Então, amado, que possamos nos aprofundar nessas profecias escatológicas, porque traz a revelação de Deus para o futuro. E concluindo, nós aqui colocamos o seguinte para os irmãos: o Apocalipse é um convite para se conhecer mais a Cristo, testemunhar dele ao mundo e estar preparado para a sua vinda. Temos na Bíblia Sagrada a preciosa revelação do Pai e tudo o que precisamos saber sobre os tempos finais. Que o Senhor possa aplicar esta palavra aos nossos corações e, como servo do Senhor, como igreja que crê nestas profecias, que possamos estar apercebidos, acordados, crendo tão somente porque os dias são maus e, amados, Cristo está voltando. E temos que nos preparar para esse grande dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, compartilhe esta EBD, porque também nós estamos voltando o nosso EBD presencial. E talvez essa seja a última EBD online. Nosso pastor, ele vai ainda falar, né, se vai continuar a nossa EBD online, mas no dia 6 de setembro estamos com nossa EBD presencial. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.